Voltamos com o programa A Notícia de Frente. Agora vamos falar sobre a aclamada terceira via. Claro, você já sabe que existe uma polarização, Bolsonaro versus Lula. E a cada dia novos nomes acabam se fortalecendo mais para essa corrida aí no Palácio do Planalto. E dois nomes estão movimentando os bastidores da política nacional nas últimas semanas. Temos Moro com a possível filiação já nesse mês de novembro no Podemos, mas a grande novidade do dia, a posição de Datena. Kleber Lima, conta pra gente, o jornalista, ele estava no PSL, pode ir para o PSD, é isso mesmo? E de que forma isso muda todo o cenário? É porque o PSL está nesse processo de fusão, né? Com o DEM, para o União Brasil. Já está com as convenções realizadas, mas está ainda na fase de documentação para o registro definitivo do novo partido no Tribunal Superior Eleitoral. O fato é, o PSL não é igual à União Brasil, do ponto de vista da orientação política. A orientação política que havia no PSL era errática, eles estavam ainda, inclusive, admitindo o retorno do presidente Jair Bolsonaro. Lembram disso? Estava admitindo o retorno, aí eles estavam decidindo para onde ir. Muita gente ainda ligada ao presidente no PSL, inclusive aqui em Mato Grosso. Aqui dos 4 deputados estaduais e um federal, que ainda estão no PSL, não deverão ficar, porque com essa fusão, o União Brasil tem outra orientação, já trabalha inclusive com a possibilidade de ter candidato próprio a presidente da República. E aí o Datena sai nesse momento, né? Ele tem 4 meses que ele filiou lá, não contaram a história toda para ele, ou seja, não devem ter falado dessa fusão, e ele já anunciou que vai deixar o partido e que está com a negociação bastante adiantada com o PSD, aqui no Mato Grosso, do Carlos Fávaro, mas em São Paulo, do Kassab, que é o grande líder do partido hoje, né? E aí, de paulista para paulista, ficou mais fácil fazer os entendimentos ali. Mas, assim, daí ao Datena se viabilizar como candidato a presidente, são outros 500, porque lá já tem o Rodrigo Pacheco, né? Sim. Que também já se assanha com essa possibilidade. O fato é que o PSD caminha cada vez mais para longe do presidente Jair Bolsonaro. Se vai ter candidato próprio ou se vai se juntar a um outro grupo de oposição, é questão de tempo aí para a gente saber. Tempo, e tem esse tempo todo? A filiação do Pacheco teve esse caráter de lançamento de candidatura, né? Foi um evento muito prestigiado em Brasília, inclusive, e ele se filiou com esse status de pré-candidato mesmo. Na minha opinião, a dificuldade que a terceira via, chamada terceira via, tem é congregar perfis diferentes, com densidade eleitoral para poder conseguir rivalizar com o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, né? Então, a dificuldade é essa, ter um nome que seja consenso, vamos dizer assim, entre a centro-direita e centro-esquerda, né? E que consiga, tenha possibilidade, uma densidade eleitoral realmente, para você rivalizar e chegar com condições, né, de pelo menos chegar ao segundo turno. A dificuldade é essa, né? Porque os perfis são diferentes. Você falou Rodrigo Pacheco, Ciro Gomes, né? Eu acho, na minha Moro, né? Moro, que também está agora aí com praticamente definiu a filiação ao Podemos, né? Porque se começar a ter muitas pré-candidaturas dessa terceira via, vai pulverizar muito, vai dividir os votos, né? E aí isso, na minha opinião, favorece a polarização entre Bolsonaro e Lula. Ou seja, um repeteco do que aconteceu nas últimas eleições, Daniel? Sim, a questão é essa, você tentar ter condições de uma pessoa agregar, de um nome agregar, as pessoas que ainda estão indecisas, né? Ou que apostam numa terceira via, uma terceira opção. Mas, realmente, os perfis são muito diferentes. Ou seja, então, será que a gente pode esperar, Kleber Lima, quando eu disse aqui, olha, um repeteco do que aconteceu nas últimas eleições para a presidência da República, porque muitas pessoas diziam o seguinte, olha, na realidade, eu queria votar em candidato E, mas ele não tem chance nenhuma, então, para eu não perder meu voto, eu vou votar naquele outro, que pelo menos tem chance de ganhar, mas, de fato, não era o meu candidato. Será que a gente vai reviver essa mesma história?
A eleição em 2 turnos, ela cria uma situação que resolve esse dilema. Então, assim, no primeiro turno, tem candidato para todo gosto, muitos candidatos. Já faz algumas eleições que a gente não vê candidaturas meio únicas, assim, né? Essa polarização, ela se dá mesmo no segundo turno, porque aí só tem 2 candidatos. Então, assim, você já sabe de antemão que 2 ou 3 largam um pouco na frente, com chance real de chegar no segundo turno. Mas isso dá conforto para quem quer votar nos candidatos com os quais, ou no qual tenha mais, com o qual tenha mais afinidade, né? Ideológica ou política, e fica a polarização para o segundo turno. Eu, sinceramente, não vejo, dos nomes que surgiram até agora, Moro, Datena, Rodrigo Pacheco, Mandetta, quem mais que falam aí? Exceto, eu só estou excetuando o Ciro Gomes, que desses nomes de terceira via é o que eu vejo, embora muito pequeno, mas com a melhor densidade, né? Ele já chega ali perto dos 2 dígitos, né? Os outros é traço, falando em linguagem de pesquisa. O que é traço? Dentro da margem de erro aí, de 1 a 3%. Não acredito que nenhum deles se viabilize. E você falou uma coisa, Daniel, assim, você fala, para conseguir chegar, a pessoa teria que aglutinar mais do que... Você falou centro-esquerda e centro-direita. Eu diria que é mais direita e esquerda, porque eles estão extremados, né? Sim. Então, hoje você tem o Bolsonaro representando exclusivamente a direita, porque quem era mais centro-direita já pulou fora, já não está conseguindo ficar. Os mais extremistas estão ficando com o Bolsonaro. Assim como quem está com o Lula são, além do PT, só hoje, além do PT, só o PCdoB e o PSB. Só. Tem o PSOL também. O PSOL não, o PSOL tá. O PSOL, PSTU, PCO, esses são tipo o PCdoB do B, né? Eles estão mais à esquerda de tudo, eles quase já não estão mais na legalidade, essa é a verdade. Eles têm um discurso que não se encaixa muito no jogo democrático. Eles defendem ruptura, etc, né? Aquele menino lá de São Paulo que disputou o Boulos é que se diferencia um pouco, mas esse também está dentro do pacote do PT, dificilmente sairia desse pacote nas eleições do ano que vem. As pesquisas todas mostram que você tem aí o Bolsonaro com 18% a 25%, no extremo, o Lula um pouco mais, mas assim, na espontânea com 10 pontos a mais do que na espontânea é isso, com 10 pontos a mais do que o Bolsonaro. O que vai sobrar aí de 50% a 60%, Daniel e Luciana, dos eleitores na espontânea indecisos ou escolhendo outros candidatos. Esse é o terreno onde um candidato de terceira via, um candidato alternativo, deveria navegar. O problema é aí entra onde você entrou. Tem muito peixe nadando nessa lagoa. Exato. Muito pescador nessa... Eles não... E eu não vejo uma condição de eles construírem uma aliança enquanto eles ficarem discutindo nomes. Talvez a aliança fosse possível se ela se baseasse na construção de um projeto para o país. Primeiro nós vamos discutir o projeto, né, que não é... Por exemplo, estou aqui falando hipoteticamente numa perspectiva de terceira via. Esse projeto não passa nem pelo Bolsonaro, nem pelo Lula, mas ele passa por onde, efetivamente? O que uma candidatura alternativa vai propor ao Brasil, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, do ponto de vista do combate à corrupção, do ponto de vista da superação das desigualdades regionais, do ponto de vista do fortalecimento do Brasil nessas relações comerciais, para a gente não ficar tão refém do câmbio, como no caso do petróleo, dos combustíveis e até dos alimentos, né? Porque a gente sabe que os produtos tipo exportação que são de muito maior qualidade, a gente fica comendo a sobra. Café é um exemplo de carne. A carne que sai daqui in natura, ela é o que Perfeito. Tem, né? É prime, né? É prime. E a que fica para a gente é a carne de segunda, vamos dizer assim, né? E quando a gente quiser comer a de primeira, a gente paga o dobro, às vezes, do que o gringo paga do produto. Então, tem uma série de questões que precisam de resposta, além
de ser a favor ou contra o Bolsonaro, a favor ou contra o Lula, ou além de nome. Né? Eu vejo assim, agora quem que está discutindo isso, esse projeto? Eu não vejo ninguém. Sim. E essa questão, por exemplo, se eu não me engano, o Moro vai se filiar ao Podemos nos próximos dias, né? No dia 10, se eu não me engano. Eu tenho uma curiosidade para saber quem seria ou que parcela do eleitorado votaria no ex-juiz Sérgio Moro, porque ele é odiado pela esquerda e também ele, depois do desgaste da saída do governo, ele passou a ser odiado também por uma parcela grande da direita, né? Então e como você disse, essa pulverização dos 18% a 25% do Bolsonaro, mais uns 35% do Lula, sobra aí 50% do eleitorado para disputar, e ainda tem os indecisos, tem gente que não quer votar, inclusive. E se houver muitos nomes, né, acaba dividindo muito o voto, fica ali 2%, 3% para cada um. E aí sobra Lula e Bolsonaro. Sobra os dois no segundo turno, que é o cenário que está se desenhando. E aí no segundo turno você tem que votar naqueles. Aumenta um pouquinho a abstenção, aumenta, sim, mas vota, as pessoas votam. E elegem com a quantidade legítima de votos. E depois tem que respeitar o resultado. É 4 anos, né? Como a Luciana mencionou também, tem aquela coisa, eu vou votar em quem? Não, só aqueles dois estão disparados na frente. Então eu vou escolher entre um e outro. Deixa a terceira via para lá, né? Já que a terceira via não tem, em tese, se for muito pulverizado, não tem essa concorrência, né? Densidade, essa né? densidade. Então você acaba escolhendo quem está na frente, né? Os dois na frente. E olha só, gente, um recorde aqui de mensagens. Eu estou ouvindo o que vocês estão dizendo, mas estou de olho aqui porque eu preciso ampliar o espaço aqui para os nossos telespectadores. Não vou conseguir ler todas, porque, Daniel, olha só, preciso te dizer, viu? Quando a gente fala aqui na terceira via, o pessoal lá em casa fica meio que bravo. Todo mundo mandando mensagem aqui e às vezes o conteúdo fica até impróprio, viu? Sim. Então eu tenho que selecionar aqui, eu estou separando algumas, não consegui ler todas não, viu? Mas vou abrir espaço agora para você que está em casa. Olha só, vamos lá. Bom dia, não é possível que se fale em termos o PT com Lula na presidência, bandido provado judicialmente, absurdo. Bom dia, sou Clóvis do Imperial. Só temos um candidato, porque o restante são tudo balela. Tem um ladrão de 9 dedos, o Moro, traíra. Bom dia, amigos. Parabéns pelo programa. Ayrton, lá do Distrito Industrial, na audiência. Bom dia para você, querido. Bom dia, bancada. Fala do vexame do presidente. Que vergonha. É a Divina de Rondonópolis. Socorro. Collor de Mello, Deus me livre. Como assim, gente? Tem Collor de Mello? Que eu saiba, não. Kleber Lima, você está sabendo alguma coisa a respeito? Não, eu não estou sabendo. E se ele se colocar, também não consegue se inserir, né? O Collor é daqueles personagens que o Brasil precisa ter para não se permitir de novo determinadas coisas, né? Alguns eu vou falar dos ex, assim, para não arrumar mais polêmica, mas figuras como o Collor de Mello, figuras como o Roberto Jefferson, é importante que elas existam para a gente entender qual é o limite da decência, do bom senso, da moralidade, do razoável, né? A partir dali não é mais razoável, para quê? Não vale a pena. Eu penso assim. Tá certo, só mais uma mensagem aqui para a gente encerrar essa participação. Olha só, deixa eu fazer a abertura aqui, porque são muitas. Gostaria de ler todas, mas não é possível, gente. Olha só. Bom dia, tudo bem? Fora de Lula e não é terceira via, e sim a melhor via. É o Leonel de Chapada. Tá vendo, Daniel, como as opiniões aqui são bem divergentes, né? Exato. Só para você sentir um pouquinho do que é quando a gente comenta aqui essa terceira via. A terceira via é o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. E falando aqui no Tucano, vai ser fácil essa prévia aí do PSDB. A gente tem Dória, no caso, tem recentemente, Mato Grosso já recebeu a visita dos três, né? Dos três tucanos aí, de olho em passar. O Virgílio, né? Também passou por aqui. E os dois nomes mais fortes a gente ventila aí, que é, de fato, Eduardo Leite, também Dória. Quem deve passar, gente? O Kleber também vai falar sobre isso, mas me surpreendeu, tem me surpreendido o avanço, né, do nome do Eduardo Leite
aí no sistema interno do PSDB, né? Porque julgava-se que o governador de São Paulo, João Dória, já estava com um pé na frente, ou dois, né? Mas o Eduardo Leite tem corrido o país, tem se aproximado dos filiados, dos associados, e tem mostrado um projeto que tem agradado aos tucanos, né? E, inclusive, no próprio eleitorado de São Paulo, ele já fez eventos, né, internos do PSDB e tem agradado bastante ali no eleitorado do João Dória. Então, é um nome fortíssimo, né? A gente não sabe qual que vai ser essa definição dos tucanos, mas o Eduardo Leite tem surpreendido, realmente. Eu vejo o Eduardo Leite como a novidade dessa pré-eleição, ou desse momento da corrida eleitoral até o momento. Sobretudo, não é uma novidade só do PSDB, eu vejo o Eduardo Leite como uma novidade do cenário eleitoral. Porque ele é jovem, ele é bonito, ele consegue ter um discurso conectado com a realidade das pessoas mais comuns, ele fala simples, ele passa credibilidade quando ele fala, ele tem essa discussão, por ser um homossexual, que ele trata com uma naturalidade absurda, fica natural quando ele está tratando, então, e isso hoje é presente no Brasil, as pessoas tentam tapar o sol com a pena, não, mas não é bem assim, tem muita gente homossexual no Brasil e empoderada, e militando. Eu volto a dizer, eu falei isso aqui um dia, acharam que era provocação, eu falei que a parada gay reunia mais gente do que o 7 de setembro reuniu, né? Mas não é uma provocação, porque reúne, e faz tempo, reúne e faz tempo, e vai continuar fazendo. Agora, o pau está torando lá no PSDB, né? Está com impugnação de delegado, e eu tenho informação, já li isso na imprensa nacional, que há líderes de outros partidos tentando ajudar o Dória a ganhar a eleição, porque eles acreditam que é mais fácil bater no Dória do que no Eduardo Leite. Sim. Que ele é a novidade. Entendi. E contra a novidade é mais difícil você se defender. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho? Quero entender melhor esse posicionamento, viu? Porque agora eu vou chamar ao vivo o repórter Daniel Santos, que vai trazer pra gente um furo aí, mas olha, não é coisa boa não, é um acidente gravíssimo que aconteceu há poucos minutos aqui em Cuiabá. Daniel Santos, conta pra gente onde você está, qual a situação aí, bom dia. Bom dia, Luciana. Na entrada do bairro Osmar Cabral, nessa região super populosa de Cuiabá. Infelizmente, o trânsito bem prejudicado aqui na Avenida Doutor Meireles. Nós estamos a poucos metros da entrada aqui do Osmar Cabral, do bairro Novo Milênio, do São João del Rei, também aqui em Cuiabá. Infelizmente, ó, aquele movimento que o Jean mostra para nós lá na frente é um movimento do pessoal que está improvisando ali sobre uma caminhonete, levando uma moto até o vizinho para deixar a guardada, porque infelizmente o dono da moto acabou perdendo a vida nessa batida aqui na Avenida Doutor Meireles, por volta das 5h15 da madrugada, pelas informações que a gente recebeu, justamente nessa pista. Só que o condutor da moto, de acordo com as informações apuradas no local, ele infelizmente fez uma manobra um pouco arriscada, ele teria entrado na contramão, causando essa batida no poste. Ele acabou perdendo o controle da direção e batendo no poste. Infelizmente não teve nenhuma chance. O Arison Vitor Mira da Costa, de 25 anos. O trânsito aqui na Avenida Doutor Meireles, ele começa a fluir agora. Para quem vai nessa direção aqui, ó, segue a poucos metros da Avenida das Torres. Um trânsito muito intenso, muito carregado, já na direção do centro de Cuiabá, na direção do Jardim Imperial, por exemplo, proximidades aí do Belvedere e também do Jardim Universitário. Para quem vem nesse sentido, na direção aqui do São João del Rei, do Osmar Cabral, é bom redobrar a atenção, porque ainda tem muitos familiares, o pessoal que está vindo até aqui, justamente para acompanhar o movimento ali na frente, pessoal da família, né? Tem ali alguns parentes também observando a movimentação. A polícia de trânsito acabou de sair do local, o Instituto Médico Legal também e a perícia que veio aqui fazer este registro. Como só envolve justamente a vítima, Luciana, que acompanha a notícia de frente. Nesse caso, o trabalho ele é muito rápido. Ao registro aqui do local, ao registro
também feito por fotografias, o levantamento das informações de acordo com as pessoas que estavam passando pelo local, e o trabalho é realizado de forma mais rápida porque não envolve um segundo veículo. Fica aqui o alerta a quem está transitando, saindo de casa nesse momento. Essa avenida ela é muito movimentada, a gente toma cuidado porque é o tempo todo passando aqui ônibus, veículos utilitários, pessoal que está indo para a área central de Cuiabá para trabalhar ou vice-versa também, já que nós temos um polo comercial muito forte aqui nessa região do Osmar Cabral. É essa informação que a gente tem para passar para quem está acompanhando A Notícia de Frente aqui da entrada do São João del Rei, da entrada do grande Osmar Cabral, Luciana. Ok, Daniel, muito obrigada, viu, pelas suas informações, cobrindo aí ao vivo um acidente terrível. Infelizmente, o motociclista sempre leva a pior. Nós abrimos aqui, inclusive, essa edição desejando que os motoristas pudessem seguir em paz, que acidentes não fossem acontecer nessa quarta-feira aí, mas infelizmente o motociclista acabou de perder a vida. O trânsito muitas vezes é repleto de violência. Triste, Daniel, mas muito obrigada pela sua cobertura, trazendo aí pra gente todas as informações desse grave acidente aqui em Cuiabá, ali pertinho do Osmar Cabral, viu? Qualquer coisa você entra ao vivo novamente aqui, trazendo mais informações para essa bancada, Daniel. Bom, obrigada. Bom, gente, vimos aí então um grave acidente. Cuidado você. Agora, 7h04, o trânsito fica mais pesado, né? O movimento acaba aumentando muito e está chovendo. A gente mostrou aqui, né, um chuvisco, isso acaba atrapalhando um pouquinho, inspira muito mais cuidados, mais cautela, tá? Nós estávamos aqui no embate em relação à terceira via, vamos continuar falando sobre isso, até porque você caprichou aqui no número de mensagens, tá? Mas eu vou chamar agora um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho.